Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos trabalhar agora as sulfas. A gente vai iniciar agora um processo de morte da bactéria através do impedimento da síntese do seu DNA. Então, as sulfas possuem algumas características importantes. Elas têm atividade contra Gram positivo e contra Gram negativo. Os principais representantes são o sulfametoxazol, que faz parte do fármaco, do medicamento Bactrim. A gente tem a sulfasalazina e a sulfadiazina, que são também sulfas muito utilizadas, principalmente no tratamento dos pacientes que têm HIV. O mecanismo de ação é impedir a síntese desse DNA bacteriano. Como é que isso vai funcionar? A gente começa a síntese do DNA bacteriano com o PABA, que é o ácido paraminobenzoico. A partir do PABA, a bactéria consegue fabricar o folato ou ácido fólico, E esse ácido fólico aqui, ele pode ser utilizado para você fabricar o tetrahidrofolato dentro da bactéria e a partir do tetrahidrofolato fabricar o DNA bacteriano. Como é que é o processo de atuação das sulfas? Você interfere na síntese em partes importantes, ou seja, em etapas importantes que são comandados por enzimas. Então a gente vai inibir aqui primeiro a síntese do folato. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma enzima que a gente chama de dihidropteroato sintase. Essa enzima é que transforma o PABA no folato. Nós vamos inibir a enzima. Quem vai inibir a enzima? As sulfas, sulfametoxazol, sulfasalazina, sulfadiazina. Então, o folato não será fabricado. Então, a síntese bacteriana vai ser prejudicada. Veja bem, você pode inibir a enzima, mas você não pode administrar para esse seu paciente aqui, ácido fólico, porque senão ele vai obter o mesmo folato. E apesar de algumas bactérias resistentes conseguir obter folato da sua nutrição, independente de você prescrever ou não, as bactérias mais resistentes, mas um erro é você prescrever ácido fólico com sulfas, porque você inibe a etapa de fabricação do ácido fólico dentro da bactéria e fornece o ácido fólico para ela, ela vai continuar fabricando o seu DNA. Então, toda vez que você quiser fornecer algum tipo de suplemento que seja para você aumentar, melhorar os índices da série vermelha do hemograma, você deve prescrever o ácido folínico e não o ácido fólico. O ácido folínico, dose padrão de 15 mg, e não o ácido fólico. Então, se a bactéria conseguir, assim mesmo, com a inibição da dihidropteroato sintase, conseguir continuar a sua síntese do seu DNA bacteriano, a gente pode inibir a próxima etapa, inibir essa etapa aqui, que é a conversão do folato no tetrahidrofolato. A gente inibe então uma enzima chamada de hidrofolato redutase. A gente usa uma molécula que a gente chama trimetoprima. Ela não é uma sulfa, mas ela é associada com sulfas, principalmente no Bactrim, que é o sulfametoxazol mais a trimetoprima, tá? Então a gente consegue inibir as duas etapas. A gente inibe tanto a conversão do PABA em folato, quanto a conversão do folato no tetrahidrofolato. Em relação ao sulfametoxazol, que é o Bactrim, ele tem uma característica importante. Nas doses usuais, ele é bacteriostático, mas se você aumentar a dose, que seria comercialmente que se vende como Bactrim F, ele é bactericida. Então a eficácia dele vai mudar de acordo com a sua dose. Então, para que eles são usados? Veja bem, são fármacos que conseguem penetrar o sistema nervoso central, trato respiratório, pele, mucosas, então ele vai para vários tecidos. Então a gente pode usar para infecções respiratórias, infecções urinárias, importante, inclusive com poucas reações adversas. Apesar dessas reações adversas aqui, o nome delas assustar, assim, hepatite, confusão mental, depressão de medula óssea, náusea, vômito, diarreia, isso na dose usual de tratamento é muito difícil de acontecer. É claro que pode acontecer, mas a taxa de frequência disso é muito baixa. Isso acontece mais quando você ultrapassa a dose diária. Isso aí pode acontecer, realmente. Mas, por exemplo, as sulfas são medicamentos de escolha quando você está tratando crianças em que você não sabe exatamente onde é o processo de infecção. A gente tem uma noção do que é no primeiro exame, na emergência. Você pode ver que os pediatras, muitos começam o tratamento usando sulfas, claro, quando a criança não é alérgica à sulfa, Mas por quê? Por causa da eficácia que tem em vários tecidos, por causa da penetração que ele tem em vários tecidos, pelo fato de ser gram positivo e gram negativo.
Então, e por provocar também menos reação adversa quando a gente está trabalhando com eles, né, muito menos reação adversa do que, por exemplo, uma amoxicilina dada para uma criança que vai deixar ela cheia de mancha, que é comum acontecer isso, né? Ela impede a coagulação, né? E é mais difícil disso acontecer com essas sulfas aqui. Então, se você vai começar o tratamento de criança, né, é importante você começar pelas sulfas caso ela não seja alérgica. Vamos trabalhar agora as quinolonas. As quinolonas, elas têm uma eficácia importante sobre algumas doenças, inclusive no sistema nervoso central com o tratamento da meningite. A gente tem o norfloxacino, o ciprofloxacino, o ofloxacino e o levofloxacino. Tem outros também, mas esses são os mais importantes. Vamos lá, como é que é o uso desses antibióticos aqui? O norfloxacino, quando a gente está falando de infecção urinária, então infecção do trato urinário. O ciprofloxacino, ele também serve para essa infecção do trato urinário, mas ele também serve para pneumonia e ele também serve para tratamento no sistema nervoso central, porque ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então é importante a gente guardar esse cipro e não utilizar ele logo de cara para um tratamento mais simples, como a infecção do trato urinário. Por quê? Porque você pode guardar ele para usar quando precisar para meningite. Não expor o paciente antes a um determinado medicamento pode fazer com que a microbiota dele, ou seja, as bactérias que já vivem nele, não fiquem resistentes a esse cipro antes da hora, vamos dizer assim. Se esse paciente precisar de um tratamento do sistema nervoso central para meningite, a gente vai ter opção, né? A gente não pode usar esses tratamentos para doenças que não são tão importantes. A gente tem o ofloxacino, que é importante para pneumonia, ele é uma opção que a gente usa via oral. O ciprofloxacino tem injetável e via oral, também facilita o seu uso, e o norfloxacino só via oral. O levofloxacino, a gente tem a via oral e injetável. A gente tem que ter cuidado com o levofloxacino, porque ele provoca uma lesão renal importante. Então, a partir do 5º dia de utilização, é bom monitorar a ureia e creatinina, porque elas podem subir. Isso tá dizendo para você que se essa ureia e creatinina está se acumulando no teu sangue, ela não está saindo pela urina, você tem uma lesão renal. Isso é provocado pelo levofloxacino, tá? O uso dele, principal aqui, pneumonia. Tem outras utilizações, mas o principal é pneumonia, tá? Qual é o mecanismo de ação? Eles inibem a síntese da DNA-girase ou da topoisomerase 2. O que é isso? É uma enzima que faz o superespiralamento do DNA. Bom, quando a gente vai fazer uma divisão de uma bactéria, é preciso que o DNA seja duplicado e depois dividido nas duas células filhas. Mas para poder isso acontecer de maneira organizada, ele tem que ser espiralado, ele tem que ser enroladinho assim. Quem espirala o DNA é essa DNA-girase aqui, ou também chamada de topoisomerase 2. Quando o DNA, depois de duplicado, é corretamente espiralado, você pode fazer a divisão celular, vai sair metade para cada lado. As duas células filhas, as duas bactérias filhas, vamos dizer assim, elas vão ter o seu DNA íntegro duplicado, ok? Então, quando isso não acontece esse espiralamento, o DNA fica todo misturado assim, ó, mais para um lado, menos para o outro. Quando ocorre a divisão celular, ocorre de maneira imperfeita, se ela ocorrer. Então, o que acontece? A bactéria morre por causa disso. A eficácia das quinolonas é sobre gram positivo e sobre gram negativo. E elas conseguem ser utilizadas também para sistema nervoso central. No caso, o ciprofloxacino, é importante guardar ele, né? Inclusive, para depois que você fizer o atendimento de uma criança com meningite, é importante utilizar ele como profilaxia. Porque é mais fácil, porque ele é comprimido, ele é via oral. Pode usar a ceftriaxona ou outro qualquer que vá para o sistema nervoso central? Pode, mas aí é injetável. Comprimido é mais fácil utilizar, tá? Então você usa para infecções urinárias, para infecção respiratória, para otite, inclusive para gonorreia, porque ele pega gram positivo, vai para o trato geniturinário. Pode ser usado também na prostatite bacteriana, quer dizer, a gente tem uma bactéria causando um processo infeccioso na próstata e por isso ela fica com tamanho aumentado, com aumento de PSA. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.